Goiana é morta com facada no pescoço na Califórnia e companheiro, também brasileiro, é procurado pela polícia. No Michigan, mineira é encontrada morta em beira de estrada e polícia suspeita de crime sexual. Furacão Beryl ganha força e atinge solo do Texas com ventos de mais de 125 km por hora. Em Orlando, na Flórida, a comunidade brasileira se une em homenagem a Kaká, craque do nosso futebol. E banda Jota Quest sacode o país em turnê que celebra os 25 anos do Grupo Mineiro. Tratando de Jota Quest, foi difícil de contar 25 anos de carreira em uma noite só. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira natural de Goiânia foi assassinada na Califórnia com uma facada no pescoço. A principal suspeita da polícia é de que o crime tenha sido cometido pelo companheiro dela. O homem também é brasileiro e estaria foragido. Segundo familiares da vítima, ele já teria sido preso 2 vezes por agredir a brasileira. A reportagem é da Eloá Urazen. O corpo de Edilênia Jorge da Silva, de 49 anos, foi encontrado dentro de sua residência. A polícia informou que ela foi morta a facadas em Richmond, na Califórnia. As autoridades abriram uma investigação para descobrir o culpado e a motivação do crime, mas por enquanto ninguém foi acusado formalmente. A principal suspeita é que o namorado da brasileira tenha cometido o assassinato. Edirley Ramos Toffoli, de 44 anos, já tinha sido preso 3 vezes por agredir Edilênia e está foragido. Sim, ela sempre falava pra gente que ele ameaçava ela de morte, que podia acontecer qualquer coisa com ela, né? E aconteceu. Acabou acontecendo o que ela sempre falava. E estamos aqui agora para fazer justiça no nome da família Lima. Que a gente quer que esse cara seja punido pelo que ele fez com a pessoa maravilhosa que é a Lidênia, a nossa tia, irmã. Então assim, a gente só quer justiça, a gente só que ela descanse em paz, só isso, que a justiça seja feita. O que se sabe até agora é que ela morava há 6 anos nos Estados Unidos e costumava alugar os quartos da casa onde morava. Para encontrar roommates, Dênia recorria a postagens da internet. Foi assim que conheceu Edirley, há 2 anos. Casos de feminicídio nos Estados Unidos não são raros. Segundo o CDC, mais de 90% dos assassinatos de mulheres têm como agressores o parceiro amoroso da vítima. O feminicídio ele vai sempre acontecer pela pessoa que está próxima, né? Que está próxima da mulher, do seu convívio. Enfim, é um crime que realmente onde o homem tem esse sentimento de posse pela mulher, é aquele que está próximo, ou que namora, ou que quer ter algum relacionamento, inclusive quer ter o relacionamento, já está próximo e não consegue por alguma maneira e acaba tirando a vida da mulher, porque ele acha que se ela não vai estar com ele, não vai estar com ninguém. E uma outra brasileira foi encontrada morta em uma zona rural de Detroit, no Michigan. O corpo dela estava às margens de uma rodovia. Segundo informações dos parentes da vítima, a polícia tem como principal linha de investigação crime sexual. A polícia do Michigan começou a investigar o caso quando familiares denunciaram que Susan Christian Barbosa Ferreira estava desaparecida há 1 semana, o que era extremamente incomum. A última vez que a família teve contato com ela foi através de uma mensagem onde ela dizia que estava indo para o hotel e cansada de um dia inteiro de trabalho. A mineira estava sozinha nos Estados Unidos há pouco menos de 1 mês. Ela buscava fornecedores para os negócios da família, que tem uma loja de produtos importados no Brasil. A polícia de Dearborn, que investiga o caso, não revelou muitos detalhes sobre o que pode ter acontecido com a brasileira. A única coisa que os parentes de Susan sabem até agora é que o corpo dela foi encontrado sem roupa na beira de uma estrada em uma área rural, perto de onde ela estava hospedada. Ainda segundo os familiares, a principal linha de investigação seria de crime sexual. Até agora ninguém foi preso. Susan tinha 42 anos. Natural de Pedro Leopoldo, na Grande BH, era mãe de 2 filhos, uma adolescente de 15 e um menino de 5. O corpo da mineira ainda deve demorar para ser liberado pelas autoridades norte-americanas, já que o caso ainda está em aberto.
Mesmo assim, a família já tenta arrecadar fundos para levar o corpo da vítima para o Brasil. Os gastos com o transporte devem ficar em torno de R$100 mil. Agora a gente fala de imigração. É que o governo do Panamá fechou 3 passagens usadas pelos indocumentados para atravessar a floresta de Darién rumo aos Estados Unidos. A ideia com essa ação é forçar os imigrantes a usarem uma rota única. E com isso, as autoridades vão poder impedir o tráfico de humanos, roubos, crimes e estupros na floresta, além de controlar e reduzir a imigração maciça por esses caminhos perigosos e ilegais. O Panamá informou que através de uma passagem única, os indocumentados vão encontrar postos policiais pelo caminho. Eles também serão obrigados a sair na cidade de Barro Chiquito, onde vão passar por fiscalização e receber orientações para desistirem da viagem rumo aos Estados Unidos. Depois do intervalo, comunidade brasileira em Orlando, na Flórida, parou no final de semana para homenagear um craque do nosso futebol. E a gente te mostra que esse domingo marcou um recorde histórico de passageiros nos aeroportos do país por causa do feriadão prolongado. Américas no ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O jogador Kaká foi o grande homenageado na inauguração do novo memorial chamado Terraço das Lendas, que abriu as portas neste final de semana em Orlando. A celebração contou com um show, jogo de futebol e premiação ao brasileiro. Essa exposição será permanente, pretende eternizar os jogadores que fizeram história em campo, como nos mostra a Carla Marinho. A noite chamada Legends Night Kaká começou com uma partida de futebol. O Lions venceu de goleada. Foram 5-0 contra o DC United pela Major League Soccer em Orlando, na Flórida. Depois da partida, veio a tão esperada premiação. O brasileiro Kaká inaugurou o memorial Terraço das Lendas. Ele recebeu uma jaqueta e um par de chuteiras comemorativas e agradeceu a honra recebida. O Legends Terrace é uma nova premiação que vai ficar no Inter & Co Stadium, aqui em Orlando. Essa exibição pretende eternizar os jogadores que fizeram história com a camisa dos clubes Orlando Pride e Orlando City. Kaká foi escolhido para estrear esse memorial em homenagem ao legado que ele deixou depois de passar pelo Lions e pela bagagem de troféus que acumulou ao longo da carreira. Um vídeo com uma retrospectiva da passagem do jogador pelo Orlando City relembrou momentos memoráveis do brasileiro em campo e as conexões construídas ao longo da carreira. It's my pleasure today to officially announce Kaká. Kaká scored the lead and taken the lead. But we didn't just bring a Brazilian superstar, we brought a world superstar. Kaká. E o final de semana foi movimentado em todo o país com um recorde de viagens por causa do feriadão prolongado de 4 de julho. Só a companhia aérea American Airlines disse que bateu o maior recorde da sua história em número de passageiros, com quase 800 mil clientes nesse domingo. A empresa disse que a procura foi tanta que teve que criar voos adicionais para acomodar os viajantes extras. A Administração de Aviação dos Estados Unidos anunciou que somente ontem registrou mais de 3 milhões de passageiros nos aeroportos do país. É o maior recorde já visto nos Estados Unidos em um único dia. Ainda segundo a agência, apesar do alto movimento, não houve registro de caos. Apenas 660 voos foram cancelados e 8 mil atrasados no domingo, o que é considerado bastante baixo. Final de semana de violência. No Michigan, pelo menos 2 pessoas morreram e 19 ficaram feridas no tiroteio em Detroit. E na Flórida, outro ataque armado aconteceu. 2 homens dispararam contra uma festa que acontecia na beira de um rio. A polícia foi acionada assim que os tiros começaram em South River Drive, em Golden Glades, na Flórida. Os agentes disseram que 2 homens chegaram de jet ski e atiraram aleatoriamente contra as pessoas que estavam na festa numa casa à beira do rio. Houve correria. Pelo menos uma pessoa foi levada ao hospital. Testemunhas disseram que uma briga entre os participantes da festa teria resultado nesse tiroteio. Não há informações se os homens do jet ski foram presos.
Em Detroit, no Michigan, outro tiroteio, também numa festa, mas de rua. Pelo menos 2 pessoas morreram e 19 ficaram feridas. O agressor chegou atirando contra os moradores que participavam das celebrações do Dia da Independência no final de semana prolongado. Depois do ataque, o homem fugiu. Quando a polícia chegou, encontrou vários feridos e 2 mortos. Os agentes estão pedindo ajuda da comunidade e vídeos de câmeras de segurança para poder identificar o agressor. Autoridades alertaram que a violência e os tiroteios em massa aumentam durante os meses de verão. O 4 de julho é considerado um dos feriados mais mortais do país. No total, desde a última quarta-feira, ataques armados deixaram 33 mortos nos Estados Unidos. Uma pesquisa revela que os índices de patriotismo entre os norte-americanos estão em queda acentuada. O patriotismo é definido de forma ampla como um sentimento de orgulho ou amor pelo seu país. E os Estados Unidos são famosos por ter essa nação bem patriota. Mas uma nova pesquisa da Fox News mostra que hoje isso pode estar mudando, porque mais de metade dos moradores do país diz não sentir orgulho da nação. Especialistas dizem que isso teria relação direta com a situação política nos Estados Unidos, cada vez mais polarizada e diante de uma eleição histórica. Outro motivo para a redução do patriotismo seria a mudança de visão com relação ao país entre as novas gerações. Ainda segundo a pesquisa, o país não vê um aumento significativo no índice de patriotismo em mais de 2 décadas desde o 11 de setembro. No próximo bloco, tem reportagem sobre o aumento de casos de HIV entre os latinos nos Estados Unidos. E a gente mostra que a puberdade precoce entre as meninas, cada vez mais comum, pode causar impactos na saúde no futuro. Um novo estudo mostrou que as meninas estão começando a menstruar cada vez mais cedo. Essa puberdade precoce pode ter impacto direto no futuro da saúde física e mental dessas meninas, como explica agora pra gente a repórter Carolina Camargo. O estudo feito pela Escola de Saúde Pública de Harvard, com dados de mais de 70 mil mulheres, apontou que o corpo das adolescentes está mudando. Elas estão menstruando mais cedo e com períodos mais extensos para regular o ciclo. Nos Estados Unidos, em média, as meninas estão tendo seus períodos 6 meses antes das garotas das décadas de 50 e 60. Já há também registros de meninas tendo sua primeira menstruação com 9 anos de idade. A pesquisa indicou que essas mudanças podem ser consequência do alto índice de massa corporal na infância, deficiências nutricionais e prevalência de microplásticos no corpo. Os médicos alertaram que os ciclos precoces e irregulares podem sinalizar problemas físicos e psicossociais no futuro, como síndrome do ovário policístico, doenças cardiovasculares, obesidade e vários tipos de câncer. Ela pode causar ansiedade, distúrbios psiquiátricos diversos, inclusive depressão. Por quê? Por causa da dificuldade de aceitação de uma puberdade precoce frente à sociedade em que ela está inserida, frente aos colegas. Se outros colegas estão numa fase de vida diferente da fase de vida que ela está, essa puberdade precoce pode causar bastante problema psiquiátrico. O mais sério deles é depressão, causando distúrbios de comportamento que podem fazer com que ela tenha, inclusive, um comportamento de risco importante na vida adulta. Sem falar dos problemas orgânicos mesmo, como, por exemplo, leva a baixa estatura, aumenta o grau de risco para obesidade, aumenta bastante também risco de doenças cardíacas, cardiovasculares. A agência que regulamenta alimentos e medicamentos aqui no país revelou os resultados de um estudo sobre tintas usadas para fazer tatuagem e maquiagens permanentes. E os dados surpreenderam, com cerca de 35% das amostras contaminadas com bactérias perigosas. No amplo estudo foram analisadas todas as tintas usadas para tatuagem e maquiagem permanente nos Estados Unidos. E segundo a FDA, 35% das amostras estavam contaminadas, incluindo algumas que continham um selo de recém-esterilizadas. Nas tintas foram encontradas várias bactérias diferentes, que podem causar reações diversas em quem usa os produtos, como acne e até infecções do trato urinário.
Este foi o primeiro grande estudo da Agência Federal que regula medicamentos para analisar os níveis bactericidas nas tintas usadas para procedimentos na pele. Agora, um outro dado alarmante é que 1/3 dos novos diagnósticos de HIV nos Estados Unidos é entre os latinos. O anúncio foi feito pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui nos Estados Unidos. Dados do CDC apontam que os casos de HIV nos Estados Unidos se mantiveram estáveis nos últimos 5 anos, mas aumentaram 19% entre os latinos. Esses imigrantes representam menos de 20% da população do país, mas são quase 1/3 dos novos diagnósticos de AIDS. Em comparação com outros grupos raciais ou étnicos, os latinos possuem o segundo maior índice de contaminação nos Estados Unidos. Os números dispararam os alertas entre os especialistas da comunidade e chamaram a atenção para necessidades de mais investimentos, campanhas de orientação para a comunidade e disponibilidade de exames. O estudo sugere o aumento de casos entre os homossexuais, dependentes de drogas e imigrantes recém-chegados. ONGs de apoio aos imigrantes pedem também mais acesso a médicos, serviços de saúde mental e de assistência a dependentes de tóxicos. A taxa de não segurados entre os latinos é uma das mais altas do país, quase 20%. Depois do intervalo, tem os detalhes do impacto do furacão Beryl que tocou o solo do Texas nesta segunda. E a gente te mostra como foi o show do Jota Quest em Massachusetts na celebração de 25 anos da banda mineira. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Grande parte do oeste, sudeste e nordeste dos Estados Unidos estão sob uma persistente e mortal onda de calor. Mais de 130 milhões de pessoas estão em alerta. Do Oregon à Califórnia e ao Arizona, várias cidades quebraram recordes de temperatura. Só para se ter uma ideia, no Vale da Morte, na Califórnia, foi registrado 129 graus Fahrenheit. O Parque Nacional do Vale da Morte mostrou mais uma vez por que tem esse nome. Um dos lugares mais quentes do planeta voltou a bater recorde de temperatura. Atingiu 129 graus Fahrenheit no final de semana. Um motociclista que estava na região morreu e outro foi internado por insolação. Em Las Vegas, Nevada, os termômetros registraram 120 graus, uma marca também nunca atingida na região antes. As temperaturas em várias partes do oeste do país subiram 25 graus acima da média e surpreenderam os moradores que esperavam calor, mas não dessa intensidade. O Serviço Meteorológico Americano informou que é esperado ao longo desta semana mais recordes. 130 milhões de pessoas estão em alerta em regiões do oeste, sudeste e nordeste do país. Os especialistas explicaram que esse calor excessivo é resultado de uma alta pressão atmosférica que está estacionada no oeste do país. Isso impede o ar quente de subir para a atmosfera e realimenta essa onda sufocante. Nevada, Califórnia e Arizona são as regiões mais afetadas. No sudeste e no nordeste, o calor combinado com a umidade elevada vai empurrar as temperaturas para cima dos 90 graus, com expectativa de alcançar 3 dígitos nessas regiões também. É bom se preparar porque os especialistas dizem que essa onda abafada e mortal vai continuar até o próximo final de semana. Agora a gente fala do furacão Beryl, que ganhou força novamente e atingiu o solo do Texas nesta segunda-feira com ventos de mais de 125 km por hora. A tempestade causou destruição, inundações e queda de energia elétrica na região. Até agora, as autoridades confirmaram a morte de 2 pessoas no estado. O furacão atingiu a costa central do Texas, perto do condado de Mata Gorda, por volta das 4 horas da manhã. A tempestade severa chegou derrubando tudo, até mesmo caminhões pesados que estavam na estrada. Essas imagens do Centro Nacional de Furacões mostram a potência de Beryl, que retornou à categoria 1 de furacão durante a madrugada, após ter sido rebaixado para a tempestade tropical no final de semana. It will be a deadly storm for people who are directly in that path. As autoridades dispararam alertas para vários condados, avisando que a tempestade chegaria de forma severa
e pedindo que a população não subestimasse sua força. Há relatos de várias pessoas feridas, como essa moradora de Houston, que foi atingida pelo teto da casa que desabou com os ventos fortes. A chegada de Beryl ao Texas provocou muitas inundações e deixou mais de 2 milhões de moradores do estado sem energia elétrica. Beryl foi o primeiro furacão de categoria 5 a atingir o Caribe durante o mês de junho. Ele causou 11 mortes nas ilhas, seguiu para o México, onde também provocou destruição, e agora afeta o Texas, aqui nos Estados Unidos. Agora eu te convido para dar uma olhada no nosso telão, ver as temperaturas. Chegou a previsão do tempo para amanhã em boa parte do país. A gente começa lá por Boston, com bastante sol previsto, máxima de 91, mas tem tempestade prevista para Nova York, Washington, Norfolk, Charlotte e Atlanta. Em Atlanta, a mínima fica em 75. Na Flórida, o sol nem aparece de Jacksonville a Tampa, mas em Miami, a previsão é de tempo encoberto com mínima de 80. Em New Orleans também tem previsão de tempestade. Em Houston a gente já tem tempo encoberto, aí com sol entre nuvens, máxima de 91. San Antônio a gente já tem chuva, máxima de 96 graus, mínima de 77. El Paso a máxima não passa de 98, mínima de 77. Albuquerque a gente já tem sol brilhando aí com máxima de 92. Phoenix, olha só, gente, máxima de 118 graus, sol brilhando forte o dia inteiro. Los Angeles 116, Las Vegas 117, sol brilhando bastante nessa área aí com muito calor. São Francisco a gente também tem sol brilhando, nada de nuvens nessa área, máxima de 69. Mínima de 57. E a sorte sorriu mais uma vez para um brasileiro morador dos Estados Unidos que comprou uma raspadinha e virou milionário. Olha aí o Frederico Sampaio com o cheque na mão. A foto é obrigatória entre os vencedores da loteria aqui no país. Na imagem, o brasileiro aparece com uma máscara facial e um chapéu. Ele também foi buscar o prêmio vestindo a camiseta do time do coração, Flamengo. Frederico negou o recebimento de parcelas do prêmio e optou pela retirada na hora em dinheiro. Assim acabou levando para casa $650 mil. O morador de Peabody, no estado de Massachusetts, diz que vai gastar o valor recebido para melhorar significativamente a vida da família. E esse final de semana foi de festa ao estilo pop rock brasileiro aqui nos Estados Unidos. É que a banda Jota Quest encerrou uma turnê aqui pelo território norte-americano. Eles estavam celebrando 25 anos de carreira. Os shows arrastaram multidões por onde passaram e a Giovanna Locatelli acompanhou uma dessas apresentações em Massachusetts. Olha só. Casa lotada. Assim foi o show que marcou os 25 anos de carreira do Jota Quest em turnê pelos Estados Unidos. Eu sou mineiro e tudo, tem muitos mineiros aqui, mas tem gente do Brasil todo, então é uma oportunidade muito boa de vir aqui trocar essa energia com a galera. A banda mineira trouxe os clássicos da carreira e conquistou a plateia da primeira até a última música. Thaís não parou de cantar. A energia foi muito bom, muito bom. E é legal trazendo músicas de 25 anos de carreira. Com certeza, são as clássicas. Eu era adolescente, são as músicas da minha adolescência, sabe? Eu tô vivendo tudo de novo. Jonatas e Késia vieram lembrar das baladas de quando moravam no Brasil. Muita saudade. Tá matando, assim, a saudade daquele tempo que a gente lembra muito do Brasil. É muito bom. E aí, tá curtindo o show? Muito bom, o show tá muito legal. As pessoas se divertiram bastante. E aí, se tratando de Jota Quest, foi difícil de contar. 25 anos de carreira em uma noite só. E o público não queria que o show acabasse. Maravilhoso, eu adorei o show. Suspeito de falar porque eu sou fã, né? Jota Quest completa 25 anos e eu acompanhei todos esses 25 anos de história do Jota Quest. É como se fosse a trilha sonora da minha vida, cara. Tô muito feliz. A turnê, que começou em Nova York, passou por Boston, Orlando e terminou em Miami.
Show incrível. Fui no último show, que foi ontem, aqui na Flórida. Tô até um pouco rouca, gente. Peço desculpa pra vocês, mas 25 anos de Jota Quest não tem como. Não é qualquer coisa, né? Tem que cantar bastante, foi ótimo. Muito. Bom, e é com essa reportagem da Giovana que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Até amanhã, boa noite. Até.